Salve, salve nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, mais um react reagindo à coletiva de Carpini após vitória 1 Corinthians 2, hoje às 18 ou 19 horas, não lembro o horário que eu coloquei, mas tem pós-jogo pra gente conversar com calma, debater tudo. Um jogo de modo geral que não foi bom, porém nós tivemos nossas chances e não aproveitamos, né? O Corinthians acabou aproveitando, então vamos lá. Coletiva de Carpini na tela, 1, 2, 3 e play. Boa noite, Carpini. Tássio Caldas, do BNews. Carpini, eu queria que você fizesse uma avaliação da partida, porque hoje era um jogo decisivo para o Vitória, era mais uma final, como você gosta de falar, que é jogo a jogo. E eu percebi que o Vitória ele errou muitos detalhes, muitos passes curtos, principalmente quando tinha a oportunidade de pegar um contra-ataque. E conversando também, por exemplo, com o Mosquito, ele falou que foram esses detalhes hoje que acabaram prejudicando o Vitória em relação ao resultado, que o Vitória poderia ter saído com os 3 pontos. O problema é que um dos detalhes é o gol que o próprio Mosquito perdeu, né? Pelo amor de Deus, né? Se não fosse esses detalhes, né, na troca de passes, na decisão errada tomada no último terço de campo. Você concorda com isso? Você faz esse mesmo tipo de análise? Bom, boa noite. Mais um jogo decisivo, como tantos outros que nós enfrentamos já nessa competição. Eu acho que esse erro de passe, essa falta de controle do jogo, justamente quando nós estávamos à frente do placar, e não foi um jogo em que um gol que nós construímos a situação, né, mas méritos também de pressionar o adversário e fazer o gol. Mas na minha concepção, não foi um grande jogo, não foi próximo ali do que nós vínhamos apresentando nas últimas partidas, mas claro que tiveram também coisas boas. Um jogo muito igual, em alguns momentos o Vitória foi superior, em outros momentos o Corinthians foi superior, levando em consideração o tamanho do adversário e a capacidade individual que nós temos lá do outro lado, um adversário que também vem num bom momento assim como o Vitória, vencendo um clássico, e para mim mais do que passes e controle do jogo, que isso é perfeitamente compreensível, são os erros grandes. Nós tomamos 2 gols da mesma maneira, de passes por dentro. Isso é uma coisa que não vinha acontecendo e a gente precisa ajustar e melhorar. Mas aí, Carpini, eu acho que você tem a sua parcela por não ter conseguido corrigir isso, né? O Entrelinhas ficou exposto o jogo todo. Os caras conseguiam flutuar por dentro o jogo todo. Mas mesmo assim, antes disso, nós não fomos eficientes, né? Era um jogo, no meu entendimento, quem fizesse o segundo gol venceria. E nós chegamos próximo de fazer o segundo gol, muito antes do Corinthians. Faltou-nos a tranquilidade, a efetividade, vamos dizer. Isso é verdade. Assim. Então, nesse nível de competição, você paga o preço. Então, não vi uma superioridade assim, do adversário. Isso eu concordo. Não vi grandes chances do adversário. No segundo tempo, se não me falha a memória, nós tivemos pelo menos 3 chances claras de gol. Uma delas quando ainda estava 1-1 e outras quando a gente já estava atrás no placar. Então, mais uma decisão que fica para trás. E Criciúma, mais uma decisão, mais um confronto direto. E da mesma maneira que a gente vira a página nas vitórias, nas derrotas, da mesma maneira. Vamos seguir para o próximo, não tem nada para lamentar. A gente segue nas mesmas convicções do trabalho. É uma boa resposta, realmente. Sem muita empolgação na vitória e sem tanto abatimento na derrota. É isso aí. Carpini, boa noite. Marcos Guedes, resenha do Leão. Hoje o Vitória, como você pontuou, não fez um grande jogo como vinha fazendo. O quanto as ausências de Lucas Esteves e Willian Oliveira influenciaram do Vitória não ter feito um grande jogo? Atrapalha não só a ausência do Willian e do Lucas, né? A gente jogou hoje com o Lepo lado contrário. Galera, esse ruído, como vocês podem ver, ó, não é meu, tá? Porque eu tô falando aqui normalmente, tá sem ruído. O negócio é no áudio do vídeo, tá? Ficar mais de 70 dias sem jogar, a ideia talvez nem era ele participar 45 minutos, se o Lepo não pedisse para sair no intervalo. A ausência do Neres, também, que não treinou a semana toda e sentiu o tornozelo, como eu falei. Não reuniu condições para poder participar da semana e estar à disposição para este jogo. Então são pelo menos aí 3, 4 mudanças que fazem sim uma diferença, mas acho que não só isso, outros comportamentos nossos coletivos, que a gente vinha tendo uma melhor postura em alguns aspectos nessas decisões, o que é perfeitamente também compreensível, né? A gente vem numa sequência de só jogos decisivos, e claro que a gente trabalha sempre para vencê-los, mas nem sempre é possível. Hoje nós enfrentamos uma grande equipe que também soube jogar o jogo e foi muito eficiente nas chances criadas. Concordo com tudo aí. Carpini, boa noite. Jean Oliveira.
Quando o Edu chegou aqui no Vitória, tinha muitas dúvidas, né, se ele renderia, se ele jogaria, e hoje ele vem aparecendo sempre no time titular. Queria que, por favor, você fizesse uma avaliação do jogador e se você pretende continuar ele como titular nos próximos jogos. Na verdade, o Edu, eu considero quase como um titular também, está sempre participando dos jogos. Hoje ele só iniciou porque o Neres não treinou a semana, não reuniu condições para o jogo, senão não teria por que eu mexer num sistema que tá fluindo bem. Então nós tivemos uma mudança do lado esquerdo, nós tivemos uma mudança no miolo de zaga, então numa linha defensiva ali, 2 mudanças, elas fazem diferença. Talvez essa falta de entrosamento ali tenha até comprometido em algumas tomadas de decisões. E o Edu nunca foi dúvida para mim, ele sempre... Tanto é que eu pedi a contratação, claro que juntamente com a diretoria que validou, a gente vem monitorando esses atletas há muito tempo e não é surpresa o bom desempenho que ele tem tido em algumas partidas. Aí daí para a sequência, se começa o Edu, o Neres, Wagner... Se começa os 3, né? A gente vai muito também de acordo com o adversário, mas a tendência é que volte a dupla que vem mais entrosada e vem... O Criciúma de Tencate tinha como característica jogar muito por dentro. Vamos ver o que ele pensa pra fazer lá. Já jogando há mais tempo que o Neres e o Wagner. Carpini, boa noite. Mesmo com a derrota, o Gustavo Mosquito se movimentou bastante no jogo. Pode-se dizer que foi um dos jogadores que mais se movimentou nessa partida. E chegou o momento que precisou ser substituído. A questão da substituição do Mosquito foi por questão física ou foi por uma opção técnica mesmo? Em algum momento você pensou, não, como o Mosquito está buscando o jogo, em algum momento você pensou em deixar ele até o final da partida? Não, acho que é questão física, né? A hora que o atleta ele já não se sente tão confortável em cumprir as funções e ele mesmo dá o sinal que deu, a gente, né, vem tendo boas opções. As entradas nos outros jogos vem fazendo sempre as diferenças, né? O Everaldo entrou bem, Carlinhos entrou bem, o Zé entrou bem em vários jogos, então a gente tem opções no banco a partir do momento que... Hoje não foi o caso, hoje ninguém entrou bem, hein? Talvez só Hila e olhe lá. Que baixou um pouquinho a bateria, a gente vai sempre tentando ter um feedback do atleta. Não acho que era o caso de continuar com ele, a ideia era ter um pouco mais de profundidade com o Zé. Mesmo se o Mosquito tivesse condições físicas de ficar um pouco mais em campo, eu iria tirar e colocar o Zé. Enfim, hoje não funcionou tudo o que nós imaginávamos para a partida de hoje. Carpini, Eduardo Machado da Metrópole. Conversando com o Mosquito na zona mista, como o pessoal falou anteriormente, uma coisa que me destacou muito foi a forma como ele falou: eu trabalhei muito durante a semana inteira. Eu nem digo em relação ao gol perdido, como foi citado aqui, se movimentou muito e tal. E a equipe que vem em uma sequência extraordinária, vencendo todos os seus duelos diretos, é o primeiro aí que realmente perde. Eu queria entender assim, o que é que de repente pode ter vindo a partir do momento do segundo gol. Porque pra mim o Vitória toma o segundo gol no melhor momento no jogo. Tava muito bem no jogo, leva o segundo gol. E a partir daí os erros pequenos que os atletas não costumam cometer nos últimos jogos começaram a ser recorrentes. O Mateuzinho começou a ficar menos com a bola no pé, começou a se cansar mais. O Alejandro sempre batalhando, mas correndo atrás do nada, porque não conseguia também por conta talvez do nervosismo, talvez do detalhe final que estava inacabado. Será que pode ter sido só essa questão da pressão? O que você acha que aconteceu de fato para isso ter acontecido? Eu acho que os erros pequenos eles vão não só tirando um pouco da confiança, da tranquilidade, gerando uma certa instabilidade, mas também vai dando uma confiança maior ainda para o adversário, que percebe essa instabilidade nossa. E realmente isso aconteceu em alguns momentos. Não trato como nervosismo, nem como pressão exagerada pelos resultados, mesmo porque eu falo sempre, a gente vem desde maio nessa pressão, a gente está bem habituado a isso. Hoje nós temos aí uma gordurinha que nós conquistamos, mas que não representa nada. A gente está tudo em aberto ainda. Eu acho que esse nervosismo e o que os atletas sentiram é o mesmo sentimento de todos nós que vivemos aqui no clube diariamente. Nós nos preparamos muito para esse jogo, como o Mosquito falou. Nós tínhamos muita convicção que nós faríamos outro grande jogo, conseguiríamos os 3 pontos tão desejados e nós pudéssemos ali dar um passo mais adiante ali para esse objetivo da permanência. Então talvez essa frustração gerou uma instabilidade e aí, claro, acompanhado de tomadas de decisões talvez mais equivocadas, enfim. Mas eu vou seguir enaltecendo a força do meu grupo, o quanto eles têm sido
homens e comprometidos com eles mesmos, com a instituição, com o dia a dia de trabalho, com os jogos. A gente ainda vive um bom momento, apesar da derrota. Eu acho que nas últimas 5 rodadas, essa é a primeira derrota. Segunda, não? Galo, Juventude. Não. Galo, RB, Fluminense, 4. Cap, é isso mesmo. Nós temos mais 5 em diante, se a gente repetir esse cenário, que não é fácil, mas vamos pensar no jogo a jogo, vamos pensar no Criciúma, confronto direto, que a gente precisa recuperar, nos fortalecermos novamente e da mesma maneira como eu falei na pergunta anterior, página virada, o Corinthians já ficou para trás, vamos pensar no Criciúma. Oi, Carpini, boa noite. Esses 30 mil rubro-negros saíram frustrados, mas já projetam o jogo contra o Criciúma, né? Como você bem disse, pensamento jogo a jogo, mais uma partida decisiva. E como é que você avalia esse adversário que chegou a estar ali afastado dessa briga, voltou, uma pressão grande por lá e também um campo complicado, né? Ali o Heriberto Rios. Eu queria que você comentasse sobre esse confronto. Jogo muito, muito difícil, um dos mais difíceis, assim, como foi o Corinthians, como foi o Atlético. O Criciúma jogando no Heriberto, como você mesmo disse, é muito forte. Esse campeonato brasileiro da Série A é uma competição muito traiçoeira, de um nível muito alto. Hoje, na minha opinião, uma das melhores equipes do nosso futebol é o Botafogo, que completinho empata com o Cuiabá em casa, que todo mundo dá como rebaixado. Campeonato brasileiro. Verdade. Hoje nós enfrentamos o Corinthians, que se reforçou muito bem na janela, com muito dinheiro, muito investimento. E aí você vê os pequenos detalhes. Não teve tanto volume, mas nos poucos que tiveram, eles foram eficientes pela capacidade individual. Nós também temos as nossas, tivemos as oportunidades de fazer e futebol é dessa maneira. A bola pune, né? Falam muito disso. E hoje acho que foi um pouco disso. E esse sentimento de que poderia ter sido melhor. A gente tem essa mesma frustração do torcedor e, mais uma vez, ressaltar que nos momentos mais difíceis os torcedores esteve presente. Não que o momento ainda não é delicado, ele é sim, mas a gente vê mais uma vez a festa que o torcedor faz e a gente também se cobra por isso e não dá uma resposta da maneira que nós também gostaríamos e nos preparamos para isso, mas vamos para a próxima. Criciúma está aí já. Carpini, você sempre nas coletivas nunca chegou a dizer pensar em Sul-Americana, pré-Libertadores, ficou mais pro lado do torcedor. Mas essa é uma derrota que teve hoje contra o Corinthians, que podemos até dizer que estavam nivelados em termos de pontuação. É uma derrota que te deixa um pouquinho preocupado com alguns detalhes, apesar dos 2 gols que hoje o Vitória tomou, principalmente o primeiro com aquelas jogadas, né, entre linhas e bola nas costas do Wagner por uma deficiência dos volantes, né, que não conseguiram fazer ali, cumprir ali sua função naquele momento, mas é uma derrota que você poderia dizer assim, a gente tinha condições de ganhar do Corinthians, mesmo com a ausência de Lucas Esteves, com alguns detalhes de Lepo, de PK retornando agora, dava para ganhar do Corinthians. Fica esse gostinho de decepção? Sem dúvida. Como eu disse, né, os 2 gols muito Ele concordou quando o PH falou do entrelinhas. parecidos, jogadas ali dentro do nosso campo, com muita liberdade para que achasse um passe. O segundo gol, o Garro acha um passe entre linhas no chão, de longe. Detalhes que a gente precisa ajustar, corrigir, né? Mas não ajustou durante 90 minutos, é isso que me incomoda. Esse passe que Garro achou e teve no primeiro tempo também. E não vou transferir isso para os atletas, a responsabilidade é minha também, do comando. Nós organizamos e chamamos atenção para essas questões, mas sem dúvida esse é o sentimento. Acho que por isso a irritação, talvez alguns momentos uma certa instabilidade, né, do Vitória, por entender que nós poderíamos ter sido mais eficientes e ter conseguido um resultado mais favorável, se não a vitória, talvez somar, que também é muito importante essa altura do campeonato, tá somando, ainda mais um confronto direto como era o Corinthians, mas enfim, seguimos aí para a próxima. Carpini, boa noite. Muita gente esperava que você trouxesse hoje para o campo um esquema com 3 zagueiros. Você já explicou que o Neres não tinha condição de jogar, então imagino que seja um dos motivos seja esse, né? E 3 zagueiros não encaixar contra o Corinthians. O Vitória, hoje o PK ele não tinha também condição de atuar por mais de 45 minutos, como você trouxe. O Lepo sentiu a lesão, foi para o intervalo, teve que fazer a substituição. Esse elenco do Vitória, ele está no lugar que você gostaria ou você ainda acha que falta alguma coisa para que você possa trabalhar? Faltam peças mesmo para que você possa trabalhar do jeito que você gostaria e para o Vitória chegar
possivelmente mais longe no Brasileirão nos próximos anos? Pô, mas a janela tá fechada, velho. Não adianta nada responder isso. Eu acho que essa questão do elenco, nós já falamos disso em outros momentos, a gente sabe das nossas limitações. Gostaríamos de ter algumas outras possibilidades para poder variar um pouco mais. Voltando um pouco aí à memória, tudo que nós já vivemos dentro dessa mesma competição, ficamos mais de 10 rodadas sem zagueiro. Que bom que o Lucas Esteves só tomou o cartão nesse momento e o Raul vem tendo uma constância, porque há muitas rodadas nós não tínhamos laterais no banco, e se acontecesse alguma coisa durante o jogo, nós tínhamos preparados alguma situação para um improviso. Então, sem dúvida, falta sim as nossas limitações, mas dentro do que nós temos, eu acho que tá entregando, né? Não adianta agora, hoje não aconteceu a vitória, a gente começar a pontuar de novo essas situações, porque há duas semanas atrás, nas vitórias, na sequência de vitórias, a gente não vinha batendo nesse assunto, então não tem por que falar disso agora. Então também seria uma escora para mim, né? Nós perdemos porque eu não tenho peça, mas nós ganhamos por quê? Nós ganhamos porque meu grupo é comprometido, porque nós sabemos e reconhecemos nossas limitações e a gente trabalha em cima delas. Que falta, nós sabemos o que falta, não precisa ficar aqui pontuando, vocês acompanham o futebol assim como eu. E o que precisa ser ajustado é para a sequência. Agora, esse momento, a gente precisa das soluções. As soluções é tirar o melhor de cada um desses atletas, sermos criativos como nós somos em vários momentos desse campeonato, e conseguimos os objetivos, e ainda nos falta aí um pouquinho para a gente conseguir essa permanência, e a gente segue firme nesse propósito. Carpini, boa noite. É inegável que o Vitória nos últimos jogos tem, de fato, competido, né, na Série A de uma forma como o torcedor espera e como nós da imprensa também esperamos. É claro que seria muito difícil manter essa sequência de várias vitórias, né, seguidas, e esse momento chegou, né, diante de uma equipe que individualmente tem algumas peças ali de muita qualidade. Eu queria que você compartilhasse como foi o clima ali após a partida, o vestiário, e o que você conversou, né, com esse grupo após essa partida, onde a Vitória tentou, mas infelizmente não conseguiu nem o empate. O clima de chateação, decepção, o mesmo sentimento do torcedor, esperava essa vitória, nós nos preparamos muito, nós todos nos preparamos muito para esse jogo, para essa vitória, tínhamos convicção que poderia ter sido melhor. Então, é só esse sentimento, o clima segue igual, clima de luta, clima de guerra, clima de decisões, clima de finais consecutivas, clima de uma competição de recuperação, onde a gente trocou o pneu com o carro andando, e olha onde nós estamos na competição, poderíamos estar muito atrás, eu já disse isso em outros momentos, não quero me tornar repetitivo, mas tem muito mais coisas boas sendo construídas, então não tem clima ruim não, tem luta, tem trabalho, como eu disse, página virada, vamos para a próxima, e eu sigo confiando e tendo convicção de que nós vamos brigar aí até o final, pelo que nós sempre falamos e nunca escondemos no nosso torcedor, a nossa permanência. Há um mês, talvez 2 meses atrás, muitos de nós, né, eu não, mas de nós que acompanhamos o Vitória, dava o Vitória como rebaixado. E hoje nós estamos falando de Sul-Americana, e daqui a pouco, se não vier uma Sul-Americana, a gente vai ser cobrado porque não classificou para a Sul-Americana, a permanência já não serve mais, o futebol é muito dinâmico, né? Mas a gente tem que manter o equilíbrio em todas as situações. Coisa que eu falei aqui, né? Carpini, boa noite. Evelyn Santos, Mosaico Esportivo. Fazendo uma análise geral da partida e levando em consideração até mesmo a superioridade do Vitória diante do adversário, apesar dos erros pontuais, você considera a hipótese do Vitória ter perdido hoje para si próprio e não para o Corinthians? Não. Perdemos pela capacidade individual dos adversários. O gol que o Yuri fez, os 2 passes do Garro, a movimentação do Memphis, não é... Por mais que a gente trabalhe, esse time aí ganhou do Palmeiras 2-0 a rodada passada, é muita capacidade individual, uma folha de não sei quantos milhões. Pode ter certeza que nós tivemos os nossos erros, sim, talvez que tenham contribuídos, mas não perdemos para nós, não. Perdemos uma grande equipe, né, que estava aí fazendo semifinais de Copas e vem de um bom momento também, com muita capacidade individual, não é pouca não. Coletivo encerrado. Vamos lá, isso aqui é uma crítica geral, inclusive eu me incluo. Eu não mandei pergunta, porque, quando tava ganhando, não tava mandando. Quando eu vou perguntar também quando tá perdendo, aí realmente eu prefiro continuar não mandando. Mas assim,
Pô, ninguém perguntou da liberdade do entrelinhas, ninguém perguntou das dinâmicas do Corinthians flutuar nas costas do volante. Ninguém perguntou algo, eu tô falando aqui mais no Tactics, mas ninguém perguntou o principal do jogo, que foi porque o Vitória não conseguiu estancar a sangria no entrelinhas. Tudo bem, tem qualidade individual, tem movimentação, eles flutuam muito, movimentam bem, etc. Fazem superioridade, massa. Mas ninguém perguntou o motivo do Vitória não ter conseguido estancar a sangria. Enfim, hoje, 18, 19 horas, tem pós-jogo. Espero vocês, tá? Tamo junto. Mais uma vez, é nóis, um abraço, valeu, fui.